Salve nação alvinegra, vamos falar sobre o nosso Ceará, sobre o nosso Vozão. Meus amigos, será que teremos retornos importantes aí nos próximos jogos? Será que teremos aí de volta peças importantes que não foram relacionadas? E aí a gente vai falar um pouquinho do próximo jogo do Vozão. Teremos também hoje, nesta quarta-feira, jogo pelo Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Ceará que está invicto. E aí vamos ver o cronograma aí para o próximo confronto contra o Novo Horizontino. Então já convido você a chegar aqui no Vozão em Pauta e acompanhar as novidades sobre o nosso Vozão. Vem comigo! Salve nação alvinegra, Josivan aqui, galera. Seguinte, sábado o Vozão retorna a campo, Campeonato Brasileiro da Série B, que é a única competição agora que resta, a competição mais importante do ano para o Ceará, enfrenta o Novo Horizontino. E aí, meus amigos, o Ceará tem aí a questão do cronograma, né? Divulgou o cronograma. O Ceará, que ontem teve folga, se reapresentou na segunda-feira, na terça-feira deu folga ao elenco e retorna aos treinamentos hoje na quarta-feira. Amanhã faz um novo treinamento, na quinta e viaja, e na sexta-feira faz um treino já pronto ali, né? O último, no CT do Mirassol. Tá? E aí o Ceará divulgou aí o cronograma, né? Divulgou todo o cronograma aí, como que vai ser essa preparação para o jogo contra o Novo Horizontino, tá, galera? Então, eu vou trazer aqui para vocês na tela, para a gente já falar desse confronto, tá? E aí teremos também, estamos em uma expectativa, né? Será que o Moza vai repetir a mesma escalação? Então, vamos aqui trazer para vocês, ó. Segue aí a questão do cronograma. Confira o cronograma do Ceará para o duelo diante do Novo Horizontino. O Alvinegro já embarca na quinta, no caso amanhã, né? Hoje ainda faz um treino em Porangabuçu, amanhã também faz um treino e depois viaja para o interior paulista. O Alvinegro já embarca na quinta e a pronta acontece em São Paulo. E aí a gente vai trazer aqui, ó. Após a reapresentação na última segunda-feira e descanso no dia 19, né, que foi ontem, o elenco alvinegro retorna às atividades em CAP amanhã, no caso hoje, dia 20, quarta-feira, visando o confronto contra o Novo Horizontino. Os comandados do técnico Moza treinam ainda na capital amanhã desta quinta-feira e embarcam rumo a São José do Rio Preto no período da tarde. Em território paulista, o treino já pronto acontece na manhã de sexta-feira, às vésperas do confronto, né, no CT do Mirassol. Novo Horizontino e Ceará se enfrentam às 16 horas, dia 23, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biase, pela 10ª rodada. E essa partida vai ter transmissão da ESPN, né, Disney+, Gold e Rede TV. Então, será transmitida aí pelo canal Gold no YouTube também, tá? E Rede TV. E o retorno para a capital cearense acontece no domingo, dia 24. É esse aí, o cronograma do Ceará, galera, para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Jogo esse que será válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Galera, e tem notícia importante aí, tá? Antes de trazer a notícia importante, eu queria te pedir para inscrever-se no canal e deixar o teu like. Inscreva-se aqui no Vozão em Pauta, que todos os dias a gente está aqui falando sobre o nosso Vozão, trazendo informações, trazendo notícias, tá? Todos os preparativos aí do Vozão para as próximas partidas. Quero convidar você a inscrever-se, a compartilhar, deixar o teu like, hypar o vídeo, que é muito importante para que a gente continue aqui trazendo mais e mais informações sobre o nosso Vozão. Esquece não, tá? Deixa o teu like, inscreva-se no canal. Galera, e aí? No jogo contra o Atlético Mineiro, o Ceará utilizou ali, né, peças importantes, colocou os jogadores da base. Contra o Fortaleza no Clássico, no domingo, o Ceará repetiu a mesma escalação e o Moza teve ali uma novidade, né? Na realidade, foi uma ousadia. Não relacionou o Vina, não relacionou o Pedro Henrique e não relacionou o Richardson. Foi questionado também na coletiva pós-jogo, falou do motivo. E aí isso a gente até falou em live também. Galera, eles não estão afastados. Vina, Richardson e Pedro Henrique não estão afastados. Ser afastado é uma coisa, não ser relacionado é outra. Eles apenas não foram relacionados. E o Moza explicou. Foi a questão técnica por algum momento, e a gente sabe disso, que eles não estavam rendendo. E aí, não sei se parte física, precisando aí adaptar algo. E aí, galera, só deixando claro, eles não foram afastados. Será que é problema no elenco? Será que tá rachando o elenco? Não foram afastados. A informação não foram apenas relacionados. E trazendo essa informação para vocês, trazendo essa informação que os atletas não foram afastados, o Horácio Neto, lá no Instagram, o Menino Horácio, ele traz
esse levantamento aqui para vocês. Ele traz a informação, tá? Para a gente poder acompanhar e trazer as informações mais detalhadas sobre o que está acontecendo. Então, lá no Instagram do Horácio Neto, a gente traz aqui. Trazendo os bastidores da escolha de Moza por não relacionar Vina, PH e Richarlison no Clássico Rei. Para iniciar, vou trazer as informações de que os três não estão afastados. A gente já tinha falado isso na live, né? Os três não estão afastados. Por sinal, a depender da semana, podem ser relacionados normalmente. Moza tem uma expectativa muito grande no que Vina e PH podem apresentar, tanto na questão técnica quanto no fator decisivo, e cobrava que esses jogadores se dedicassem, apresentassem e desempenhassem mais. Até porque são os dois maiores salários do elenco, né, galera? Então, a gente espera muito mais de Vina e de Pedro Henrique, porque são os dois maiores salários, são remanescentes do ano passado. Então, cara, tem que entregar um pouco mais do que vinha entregando. É muito pouco que eles fizeram até agora nesse ano. A comissão técnica não viu uma resposta suficiente, conversou com os atletas e definiu por não relacionar os três para o clássico. A informação foi vazada após perceberem que o trio não estava nem na equipe espelho que treina com o time titular e ficou fazendo trabalho à parte. A comissão de Moza entende que o elenco atual do Ceará, melhor que o do Coritiba, é melhor que o do Coritiba ano passado, né? Que foi campeão da Série B ano passado, mas que precisa ter como base a liderança técnica de Vini e PH para conseguir os resultados. Sem a resposta que queria, puxou os meninos da base e deu oportunidade para os que apresentaram mais, aí ele até utilizou, em aspas, né, mais fome. A base respondeu e ficou o recado que para conseguirem novamente o espaço vão ter que querer mais. Inclusive o Moza falou nisso na coletiva pós-jogo. O Moza falou que carreira e história não vai dar espaço a ninguém. Concordo, 100% aprovado a decisão do Moza. Tem que pôr para jogar quem estiver melhor, tecnicamente e fisicamente. Vale destacar que todos os jogadores da base que foram relacionados para o Clássico Rei, Melk, João Gabriel, Gilmar Gil, Luiz Ziegler, não chegam a custar 100 mil reais ao clube. Retorno a afirmar que os três não estão afastados. E aí o Horácio Neto falando aquilo que a gente já vinha comentando. Eles não estão afastados, galera. Só não foram relacionados. Tecnicamente, fisicamente, o Moza achou que não está interessante para relacionar. Tá? E acrescento que, neste momento, não há rachadura no elenco. Inclusive, na foto de vitória divulgado pelo Ceará, a gente vê lá o Pedro Henrique, vê o Vina. Tá? Então, os jogadores entenderam as críticas na medida do possível e estiveram presentes no Castelão para dar apoio, participando da rotina normal com os atletas relacionados, estando na preleção, no intervalo e na reunião pós-jogo. A comissão está aberta com a intenção de relacioná-los novamente e espera uma semana produtiva para isso. Ressalto também que a decisão tem total apoio do Departamento de Futebol. Uma coisa que é importante dizer é que a comissão não encara que os atletas estão de má vontade ou fazendo corpo mole, mas sim que eles entendem que esses jogadores podem render mais. E é isso, galera. Não é a questão fazer corpo mole, é a questão de que não estão rendendo. E aí, talvez, se deixar ali dedicando um pouco mais na parte técnica, pode ser que possam render mais. E aí eu queria saber de vocês. Essa pergunta eu vou jogar para vocês e eu quero saber a tua opinião, torcedor alvinegro. Na sua opinião, você acha que Vina, PH, Richarlison deveriam ser relacionados para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino? Na quinta-feira a gente já vai saber, né? Porque o elenco viaja quinta-feira. Então tem o treino de hoje, tem o treino de amanhã na quinta-feira e a gente vai saber se esses três vão retornar a ser relacionados ao clube. Eu quero saber a tua opinião. Você gostaria que esses três voltassem ao elenco? Deixa o teu comentário que eu vou passar lá e vou ler todos os comentários, tá bom? Então deixa o comentário aí que é importante demais. Enquanto isso, deixa o teu like, tá? Deixa o like, hype o vídeo, porque é muito importante. E faz a tua inscrição, torcedor. Chegou aqui agora e ainda não conhece o Vozão em Pauta? Faz a tua inscrição. Por quê? Porque todo dia a gente está aqui falando sobre o Vozão, trazendo conteúdo importantíssimo aí sobre o nosso Ceará. E aí, galera, eu vou trazer aqui uma coisa também, continuando nessa pegada, nesse assunto, informação do próprio Horácio Neto sobre a questão desses três atletas experientes não terem sido relacionados. Mas aí já é o Horácio falando, né, um pouquinho aí das informações que ele obteve. Trazer um bastidor rapidinho, né? Ontem eu trouxe a notícia em relação aos jogadores que foram não relacionados no último confronto, trouxe a informação que eles não estão afastados,
trouxe a informação da demanda da comissão técnica e o motivo que eles não foram relacionados e que ainda contam com eles e também como contam com eles como protagonistas, certo? Fui procurado ontem por algumas pessoas que representam esses jogadores e conversaram comigo esclarecendo alguns pontos. Eles só contestaram uma coisa da informação e eu vou aqui trazer o que foi essa contestação. Eles disseram que não houve essa conversa com Moza, direção e nem comissão técnica do treinador em relação à não relação. Foi pura e simples decisão do treinador, não foi comunicado e eles treinaram afastados desse treino de preparação, onde é formado o elenco principal, o elenco espelho, que vai simular o adversário, e os jogadores não relacionados treinam nesse lugar. E eles simplesmente foram treinar nesse lugar sem nenhuma comunicação. Isso não significa, Graziani, que esses atletas tenham entendido de forma negativa. Por sinal, a relação é muito boa dos três com o Moza. Pelo menos foi o que foi me passado. E ainda que isso é que surgiu o estranhamento do porquê o Moza não ter conversado com eles, porque a relação deles é muito boa com o treinador. De qualquer forma, a decisão é acatada pelos jogadores de forma madura. Eles não entendem isso como boicote do Moza ou qualquer coisa do tipo e estão se esforçando para tentar recuperar o lugar deles. Vale destacar também que é outro ponto que até na conversa surgiu, e não é porque os jogadores da base estão ganhando espaço que eles se sentem prejudicados por conta disso. Eles querem também ter o espaço deles, imaginando que os dois possam contribuir. Ele até a pessoa que comunicou comigo falou a frase que não é porque a base está crescendo que os experientes estão diminuindo, é o contrário, os dois se complementam. Então, pela visão dos atletas, a única parte de mudança em relação àquilo que a ser a informação é a conversa, que não houve uma conversa em direcionamento disso, dos pontos que mencionei. Mas, de resto, a informação eu mantenho e deixo claro que as pessoas que me procuraram ressaltaram que os atletas não estão descontentes em relação ao Moza, não estão em nenhum boicote ou nenhum cenário desse tipo e que estão dispostos, sim, a brigar pelo seu espaço para que possam ser relacionados para o final de semana. Obrigado. Pronto. Aí, galera, informação aí do Horácio Neto, né? Foi procurado. E assim, galera, minha opinião é a seguinte. Moza, ele tem a opção dele, ele é o técnico, ele sabe quem tá melhor, ele não precisa conversar com o jogador, não, sinceramente. É ele que escala o time, é ele que escolhe. Tem que conversar com o jogador, não. O jogador não foi relacionado, ele precisa trabalhar e buscar o espaço dele. É isso, pronto. Tá? Minha opinião em relação a isso. Queria, inclusive, saber a opinião de vocês em relação a isso. Torcedor, se você quiser participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você consegue, torne-se membro dos canais, né? Tem a opção, torne-se membro dos canais. E aí você tem prioridade nas mensagens quando a gente tem live, você tem conteúdos exclusivos e também participa do nosso grupo exclusivo para membros, tá? Participa do nosso grupo aí exclusivo para membros, beleza? Galera, e para encerrar, trazer aqui para vocês o Ceará que tá voando aí no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Ceará que teve 5 jogos, 5 vitórias, 12 gols marcados, 3 gols sofridos. Tem o artilheiro Gabriel Amaral com 5 gols. Meu amigo, e hoje, quarta-feira, às 8 horas, tem mais uma partida aí do nosso Vozão, né, o nosso Vozinho, né? Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, meus amigos. Sub-20. Fora de casa, Ceará enfrenta a Chapecoense pela penúltima rodada do Brasileirão da Série B. Brasileirão da Série B, né? O Sub-20. Tá? Então, Brasileirão B. O duelo acontece às 19 horas na Arena Condá, né? Vai pegar a Chapecoense lá na Arena Condá. Em Chapecó, o Ceará enfrenta a Chapecoense às 19 horas, horário de Brasília, válido pela sexta rodada, a sexta e penúltima, né? A próxima rodada é a última dessa primeira fase. Brasileiro Sub-20 da Série B, visando o confronto mais querido encerrar a preparação na terça-feira, né? Já encerrou no caso, no Complexo Esportivo Municipal de Cordilheira Alta, em Santa Catarina. Classificado com 2 rodadas de antecedência, às quartas de final, o time do Povo busca o primeiro lugar do grupo para decidir os confrontos como mandante. No caso de vitória diante do Chapecoense, a equipe comandada por Rogério Ferreira garante não só a liderança, como também a melhor campanha da primeira fase. Até aqui o time do Povo disputou 5 partidas, conquistou 5 vitórias, marcou 12 gols e sofreu apenas 3, sendo detentor da melhor defesa, ao lado do CRB, e tendo aí o Gabriel Amaral, que é o artilheiro com 5 gols. Né? A equipe do Ceará Sub-20 que está voando no Campeonato Brasileiro Sub-20, né, galera? Isso aí.
Vamos acompanhar aí hoje, às 19 horas, Chapecoense, Ceará, Campeonato Brasileiro Sub-20, né, da Série B. E aí, meu amigo, vamos acompanhar o nosso Vozão em rumo à vitória. E aí, eu quero te pedir e te perguntar o que você achou desse vídeo, se gostou das informações, será que teremos esses atletas relacionados? Vina, PH, Richard serão relacionados? Vamos saber isso amanhã. Torcedor, mais uma vez, quero te pedir, inscreva-se aqui no Vozão em Pauta, que sempre tem informação sobre o nosso Vozão. Não esqueça do like. Muito obrigado pela tua audiência. Valeu e até mais.